Jesus visitou os nefitas nas Américas e ensinou-lhes uma nova maneira de viver, semelhante ao Sermão da Montanha que ele proferiu em Jerusalém. Nesse sermão proferido no Templo de Abundância, ele desafiou aqueles que estavam dispostos a aceitá-lo e guardar seus mandamentos a viverem esse novo código de comportamento pessoal, chamado bem-aventuranças. Eles são uma maneira de padronizar nossas vidas segundo o caráter perfeito do Salvador e nos mostrar as bênçãos que advêm de segui-lo. O relato de seu sermão no livro de Mórmon, em 3º Nef 12, é mais completo do que o relato do Novo Testamento, em Mateus 5. A frase "Vinde a mim" é adicionada à primeira bem-aventurança em 3º Nef. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se formos pobres de espírito e reconhecermos nossa falta dele, podemos achegar-nos a Cristo, que é a fonte de poder que nos habilita a viver a lei superior. Devemos ir a ele nas profundezas da humildade com todo o propósito de coração e ser batizados. Jesus nos disse que tínhamos fome e sede de retidão, e acrescentou em 3º Nef que seremos cheios do Espírito Santo. Nossa fome e sede de coisas espirituais e de nos reconciliarmos com Deus nos mantém no caminho estreito e apertado. À medida que lutamos contra o homem natural e avançamos, devemos evitar a tentação de caminhar em direção ao grande e espaçoso edifício, que é o orgulho e a vaidade do mundo. Jesus ensinou: "E bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus." Ele substituiu o "por causa do meu nome" por amor ao meu nome. Tendo sido perdoados, precisamos perdoar os outros e refletir a misericórdia que recebemos do Salvador. Não há melhor lugar ou hora para ser como Ele é do que quando somos magoados por alguém e depois temos misericórdia deles para que possamos obter misericórdia. Bem-aventurados são todos os pacificadores. Embora reduzir ou eliminar contendas seja uma coisa maravilhosa, outro significado dessa bem-aventurança poderia ser levar o evangelho da paz a outras pessoas. Quando Leí provou o fruto da árvore da vida, ele descobriu como ele era bom, e ele também quis que sua família comesse dele. Quando chegamos a Cristo e somos purificados, queremos contar aos outros sobre este maravilhoso presente e trazer paz ao mundo por meio do Evangelho. A Bíblia nos diz: "Vós sois o sal da terra." E em 3º Nef ele disse: "Eu vos concedo serdes o sal da terra." O sal é um conservante, o que dá sabor, e era usado em sacrifícios pela lei de Moisés. Ele pode ter dito aos líderes do povo para preservá-los, guiá-los e dirigi-los. Jesus ensinou sobre a luz do povo. O Salvador é a luz que brilha através de nós. Podemos ser uma vela que fornece luz ou um espelho que a reflete, e deixamos nossa luz brilhar para que outras pessoas possam ver nossas obras e glorificar nosso Pai Celestial. Isso teria sido especialmente significativo para essas pessoas que acabaram de passar por 3 dias de escuridão total. A lei de Moisés era um sistema estrito de atos e ordenanças, incluindo o sacrifício de animais dado para ajudar os israelitas a ansiar pela expiação de Jesus Cristo. Ele agora não veio para destruir, mas para cumprir esta lei. Tudo o que é bom permanece, mas ele tem mais a dar. Como um professor universitário não destrói a aritmética básica ensinando o cálculo avançado. O Salvador cumpriu a lei de Moisés quando ele expiou nossos pecados e as pessoas não receberam mais a ordem de fazer sacrifícios de animais que apontassem para seu sacrifício. Agora, eles recebiam um mandamento de oferecer em sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito, que era uma lei superior. A lei de Moisés definiu comportamentos, mas agora o Senhor definiu atitudes e sentimentos que levam a esses comportamentos. Por exemplo, recebemos a ordem de não matar, mas Jesus disse que não devemos ficar com raiva ou fazer com que outros fiquem com raiva, o que pode levar ao assassinato. Também recebemos o mandamento de não cometer adultério, mas o Salvador disse que não devemos nem mesmo olhar para outra pessoa para cobiçá-la, o que poderia levar a um ato imoral.
Jesus ensinou aos nefitas que eles deveriam amar seus inimigos e disse: Quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como vosso Pai que estás nos céus é perfeito. Tendo expiado nossos pecados e ressuscitado, ele agora estava completo e perfeito. Não alcançaremos isso em nossa vida por meio de uma vida perfeita, mas apenas por meio do arrependimento perfeito e, eventualmente, nos tornaremos completos ou íntegros com o coração transformado, desejando viver um estilo de vida celestial. Ser perfeito nesta vida significa arrepender-se imediatamente e reconciliar-se com Deus. A Bíblia se refere a tornar-se completo como alcançar um fim natural, como uma bolota se transforma em um carvalho, ou como uma criança se torna um adulto. Cristo espera que no final aperfeiçoemos todas as áreas de nossa vida quando nos achegarmos a Ele. E hoje podem haver áreas perfeitas em nossa vida, como pagar o dízimo integral ou viver a palavra de sabedoria. Terceiro Nef 13 nos ensina como ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Diz-nos para dar esmolas em segredo e não ser vistos pelos homens. Quando fazemos coisas para o louvor dos homens e depois o recebemos, temos nossa recompensa. Mas quando secretamente fazemos o bem para a glória de Deus e para abençoar seus filhos, Ele nos vê e nos recompensa abertamente. Jesus condenou aqueles que faziam coisas boas como dar esmolas aos pobres, orar e jejuar, mas os fazia como hipócritas com atitude e motivação errada. Em 3º Nef 13, 5, 6, somos orientados a orar em nossos aposentos, que significa um lugar de privacidade. Disse-nos para não usar repetições vãs nas orações, que podem ser descritas como orar sem pensar. Uma vã repetição poderia ser: por favor, abençoe os pobres. Se não pagarmos as ofertas de jejum, ou nos esforçarmos para ajudar os necessitados, ou sairmos e tentarmos trazer para a igreja aqueles que não vieram num determinado domingo, não há nada de errado com a repetição na oração. Moroni visitou Joseph Smith e repetiu sua mensagem 4 vezes durante a noite, e o Senhor certamente usa a repetição em seus templos. O Senhor nos ensinou um padrão para nossas orações. Ele nos disse para deixar a vontade de Deus se tornar nossa vontade e aprender a aceitá-la. O perdão é necessário para ser perdoado. Deve ser completo e o Pai Celestial não se importa com quem começou a dor, mas que paremos com o perdão dos outros de suas ofensas contra nós e então iniciemos o processo de cura por meio da expiação do Salvador. Jesus nos aconselhou que nosso coração está localizado próximo ao nosso tesouro, tempo e dinheiro. Precisamos aprender onde colocá-los e ter um olho fito em sua glória e focado nas coisas celestiais. Nossos motivos internos são mais importantes do que nossas ações externas e precisamos colocar de lado nossos próprios motivos egoístas e pensar como Jesus Cristo pensa e age, para que não busquemos coisas mundanas. Em vez disso, acumularemos tesouros no céu e todo o nosso corpo ficará cheio de sua luz. Se nossos olhos forem maus ou focados nas coisas do mundo, não teremos o Espírito conosco e seremos cheios de trevas. O Salvador ordenou a seus discípulos que não se preocupassem com comida, bebida ou roupas. Ele disse que deseja que seus servos prossigam no ministério com fé e se concentrem completamente em fazer sua vontade. Não é sempre em nossa vida que podemos deixar de nos preocupar com o que vestimos ou de onde vêm os alimentos. Os missionários de tempo integral ou servos consagrados no ministério são cuidados, assim como seus 12 discípulos ou apóstolos não precisam se concentrar em coisas fora de seus deveres como testemunhas especiais de Cristo. Aqueles que colocam as coisas de Deus em primeiro lugar em suas vidas são grandemente abençoados e todos nós somos comissionados a buscar a Cristo e compartilhar seu Evangelho. Se não escolhemos primeiro o reino de Deus, realmente não importa no final o que escolhemos. No início de 3º Nef 14, o Salvador nos deu uma advertência solene sobre o julgamento e incluiu uma parábola sobre madeira e serragem.
Imagine alguém com um grande tronco em frente aos olhos e outra pessoa com um pequeno cisco no olho. Como poderíamos tentar remover algo pequeno do olho de outra pessoa com uma grande trava em nosso olho? Quando julgamos incorretamente, prejudicamos aqueles que julgamos e a nós mesmos, e muitas vezes ofendemos quando não temos todos os fatos. Mas em 3º Nef 14, o Salvador nos disse como julgar quando é necessário fazê-lo. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Colhem os homens uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz bons frutos, mas uma árvore má produz frutos maus. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. É importante julgar constantemente o que é melhor para nós em nossas próprias vidas, naquilo que assistimos, gastamos tempo e dinheiro, comemos e bebemos. E devemos aprender a não julgar injustamente. O Senhor prometeu em 3º Nef 14, 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e ser-vos-á aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Precisamos lembrar que o Senhor responde a todas as orações, seja da maneira que quisermos ou, com mais frequência, da melhor maneira. Ele deu uma parábola sobre construir uma casa na rocha ou areia e como se construirmos sobre uma base sólida da rocha, não podemos cair. Jesus ensinou aos nefitas sobre suas outras ovelhas e disse-lhes: Vós sois aqueles de quem disse: Tenho outras ovelhas. Mas seus discípulos em Jerusalém não entenderam esse ensino. Ao vivermos de acordo com os ensinamentos do Salvador, teremos um alicerce seguro e seremos fortalecidos para resistir a quaisquer provações ou tentações que possamos enfrentar. Tornamo-nos o sal da terra e a luz das pessoas e podemos ajudar outros a se aproximarem dele. E estes são os capítulos 12 e 16 de 3º Nef no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço os seus comentários. Você pode ajudar a apoiar a criação destes vídeos comprando o pacote de $8 mensais com quebra-cabeças de atividades e páginas para colorir no site Ponderfun Etsy, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página da Ponderfun no Facebook e compartilhe com quem você acha que possa gostar e continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.